Papo com especialista. Dessa vez a gente chamou Tatiana Pereira, dona do podcast Alocomex, e especialista na área de comércio exterior, principalmente com a parte de impostos e também de consultoria especial em Comex. Se você quer entender mais ou menos um pouco dessa área e seguir alguém legal, esse vídeo é para vocês. Acompanha a gente? Então vamos nessa. Obrigado, estou esperando você lá. Marinheiros de primeira viagem de comércio exterior, importadores e exportadores. Tudo bem com vocês? Mais um papo com especialista. Dessa vez a gente chamou essa simpatia de pessoa, Tatiana Pereira. Ela é dona de um podcast para comércio exterior e, além disso, trabalha há um bom tempo na área. Eu acho que essa troca de ideias, essa troca de experiências é fantástico. E, Tati, seja muito bem-vinda. É um prazer ter você aqui conosco. Obrigada, Thiago. Prazer é todo meu. Para mim é sempre um prazer poder participar desse tipo de evento, assim, onde eu posso compartilhar meu conhecimento, minha experiência. E especialista, eu acredito que não, mas eu me considero uma grande estudiosa de comércio exterior. Então, assim, eu sempre tento buscar conhecer mais sobre diversos assuntos, manter atualizada, entender mais as tecnologias, né, que tem nos ajudado aí no setor. Mas, assim, gosto bastante da área e agradeço aí o convite e a oportunidade de poder compartilhar um pouquinho sobre minha história, minha experiência, meus conhecimentos e os meus projetos, que eu amo tanto e tenho muito prazer em fazer. A Tati é uma pessoa que ela é muito engajada na área. Por que eu falo isso? Porque, além como eu, ela cria um jeito de passar conhecimento para frente. Ela cria um podcast. Eu, sinceramente, Tati, eu não sei o que seria um podcast. Eu gostaria até que você falasse um pouquinho dele também. E eu vou colocar aqui link aqui embaixo quando terminar. Então, pessoal, por favor, ouçam o podcast dela. Mas pelo que já me explicaram mais ou menos, é como se o canal do YouTube fosse a televisão e o podcast um rádio, mais ou menos dessa forma. E além disso, Isso. uma pessoa engajada, faz parte do Mulheres no Comex, que é espetacular. A gente teve a Sara aqui, eu estou querendo chamar a Monique aqui. Então, são pessoas que estudam muito para a área, que querem muito melhorar essa área e que, além disso, passam conhecimento para frente. E esse é um dos intuitos do Como é que faço. Então, eu queria que você falasse um pouquinho da tua experiência, por que você chegou no podcast, como é que você chegou no Mulheres no Comex. O canal é seu, Tati, manda ver. Vamos lá. No ano passado, em 2019, né, eu conheci o grupo Mulheres no Comex e teve um encontro aqui em Belo Horizonte, que é onde eu estou. E nesse encontro eu conheci melhor o que é o grupo, quais são as ações que o grupo realiza e tudo mais. E me aproximei das meninas, da Monique, da Érica também, que pessoal, quem conhece Mulheres do Comex vai saber quem que é. E desde então eu já escutava muitos podcasts e joguei essa ideia para elas. Falei, gente, já que o grupo já tem ações como lives, artigos e tudo mais, por que não criar um podcast, né? O que é o podcast? O podcast é como se fosse um programa de rádio, resumidamente falando. Mas você tem que ter acesso geralmente é o Spotify, o Deezer, existem plataformas que permitem que você tenha acesso e é como se fossem gravações e é praticamente, ele pode ser realizado de várias formas, mas o que a gente mais utiliza hoje é a de entrevistas, é que nem a gente fazendo agora, só que em vez de ter o vídeo, é só um áudio, né? E você escuta, não tem a parte visual, tem mais a parte auditiva. E esse meio de comunicação tem crescido muito, tem conquistado muito as pessoas. Por quê?
Porque o vídeo, ele exige que você tenha essa questão visual. Então, você fica presa àquele sentido, a este sentido. Já o podcast, não. Você colocando hoje um fone, né, um fone sem fio, algo do tipo, você pode realizar outras tarefas, outras coisas, enquanto você escuta. Então, essa forma começou a ser mais consumida nesse sentido, como uma forma assim, de matar o tempo, né? Enquanto eu, por exemplo, eu escuto bastante podcast quando eu estou no caminho do meu trabalho, escuto no carro, ou escuto no ônibus, ou escuto no metrô, ou então até mesmo quando eu estou lavando vasilha, lavando a louça na minha casa, e principalmente quando eu estou fazendo um exercício físico, eu estou fazendo uma caminhada, ou algo do tipo. Então, assim, isso e automaticamente as pessoas conseguem fazer duas coisas ao mesmo tempo, escutar o podcast e fazer uma outra atividade, mas está aprendendo, né? Está conseguindo aprender ao ouvir o podcast. E o que é legal também do podcast, que ele tem uma pegada um pouco diferente do que as lives, webinários e tudo mais. Ele tem uma pegada mais descontraída, é um bate-papo mesmo. E o que mais me chamou a atenção é exatamente poder fazer isso, é falar de comércio exterior, falar de algo que é técnico, falar de algo que é pesado, mas de forma descontraída, né? Hoje em dia a gente já vive tantas coisas pesadas, pressão no trabalho, uma série de coisas, e por que não falar do que gostamos, mas de forma descontraída? E eu percebi que a gente, na maioria das vezes, aprende até mais a usar esse linguajar mais, digamos, sem muitas gravatas, sabe? Mas um papo mais reto, mais descontraído, sem muitas firulas. Então, assim, eu, de experiência própria, percebo que eu aprendo muito mais. Tem pessoas diferentes, né, Tiago? Existem pessoas que conseguem adquirir conhecimento mais através da escrita. Tem pessoas que têm mais facilidade de adquirir conhecimento nas aulas presenciais. E existem pessoas que conseguem também adquirir esse conhecimento através da audição. Então, para mim, essa facilidade foi muito grande. E me ajudou muito e eu pensei em compartilhar isso dessa forma. Para quem não conhece o podcast, convido a conhecer não só o podcast que a gente organiza hoje dentro do grupo Mulheres do Comex, que é o Alô Comex, mas também outros. Existem vários outros podcasts por aí. Existem podcasts falando de coaching. Se você gosta de cinema, existe falando de cinema, tem o Mundo Nerd. Então, tem várias vertentes, vários segmentos. Então, assim, é uma forma bem legal, descontraída, de você aprender, escutar sobre o assunto que você gosta e matar seu tempo. É como se fosse assim, o Netflix permitiu esse acesso, né? O que a televisão não tinha. Antes você tinha que ver a novela, né? Quem gosta de novela, no horário marcado naquele canal específico. E o Netflix não, ele permite você ter o controle desse seu tempo, você ter essa iniciativa. Você vai ver um filme ou uma série na hora que você quer, né? No rádio, se você quer escutar um programa X ou escutar determinado tipo de música, você tem que acompanhar o que o rádio oferece. Agora, o podcast não. Você vai lá no Spotify e escuta a hora que você quer, no momento que você quer e sobre o assunto que você quer. Então, é algo assim, bem mais acessível, bem mais amplo, onde você tem o poder de fazer o que você deseja. É interessante. Okay? Não, continua, desculpa, Tati. Não, já tinha terminado, pode falar. É interessante ver que cada vez mais as pessoas querem compartilhar conhecimento. Eu sou de uma época, eu me formei faz 15 anos. E as pessoas elas tinham um receio, medo de passar conhecimento para frente. E acredito que você tenha tido mais ou menos meio que a mesma ideia que eu. Quando eu liguei a câmera do celular e comecei e falei a primeira aula do Comex Fácil, eu falei, gente,
tem muita gente mistificando, né? Colocando uma mística no comércio exterior como se fosse difícil pra caramba. E essa mística tem que cair. Então, o meu jeito foi ter ligado uma câmera e falado. Acredito eu que seu jeito tenha sido esse, de ligar um áudio, né, ligar um microfone, enfim, o que seja, e falar também. Então, eu vejo, hoje em dia, os podcasts, os canais no YouTube, tem alguns canais no YouTube, depois até indico vários, de professores, etc., que são ótimos. E o que eu não tinha há 15 anos atrás, há 20 anos atrás, quando eu comecei a faculdade. As pessoas tinham medo disso, parece que ter conhecimento é ter poder. Eu acho que isso aí meio que caiu, né, Tati? Então, eu acho que ela é boa a fazer muito isso também, você vai entender muito disso. Você atua no comércio exterior, você sabe o que é, porque depende de nós fazer o comércio exterior acontecer, os processos de importação e exportação, mas nós não andamos sozinhos. A gente precisa do apoio dos outros departamentos também. O departamento de compras, o departamento de emissão de nota, o departamento de financeiro para realizar os pagamentos e tudo mais. Só que cabe a nós entender a realidade desses setores, termos a empatia de ajudá-los, né, a fazer esses processos funcionarem, mas o comércio exterior ele é muito peculiar. Ele é muito, tem o seu mundinho próprio, as tratativas próprias e o jeito de acontecer. E através do podcast, um dos objetivos que eu acho que é legal é a gente trazer essa realidade que a gente vive para essas outras pessoas também nos entender um pouquinho melhor, né? Então, se a gente tem que entender um pouquinho mais sobre os outros departamentos, por que não eles também terem acesso a gente, né? E essa questão do compartilhamento do conhecimento, eu concordo plenamente com você. Antes, a gente não tinha muito essa questão de compartilhar conhecimento, ou por medo, ou por achar que reter o conhecimento era o melhor caminho a seguir, mas hoje a gente vê que não, né? Essa evolução do meio de comunicação, da internet, das redes sociais, ela só veio a nos mostrar essa necessidade e as vantagens que existem da gente compartilhar o conhecimento, né? As ferramentas estão aí, então a gente tem que saber usar isso a nosso favor e também a favor daqueles que precisam. Eu recentemente bati um papo com a Receita Federal, onde a gente gravou um episódio onde a gente falou do tema OEA. E já no início da conversa, eles abordaram algo que me chamou muita atenção e que eu achei fantástico. O que acontece? O programa OEL foi criado para quebrar um pouco também essa ideia da Receita ser um adversário do contribuinte, do importador. Então, é um sentimento que vem ao longo da história, não só entre a Receita Federal e o contribuinte, mas entre um departamento da empresa e outro. É aquele assim, eu vou reter esse conhecimento porque aquele ali é meu adversário. Então, eu acho que esse sentimento também que caiu um pouco nesse tempo, nesse inteirinho, é da gente ver o outro como adversário. Então, eu acho que não é por esse lado o caminho. A gente está aqui numa mesma missão. Então, por que não sermos mais colaboradores? Né? Colaborar mais. Se a gente tem a mesma missão dentro de uma empresa, por que não unirmos forças, né? Compartilharmos conhecimentos para um bem maior? Então, eu acho assim que eu acredito que essa mudança de pensamento, essa mudança cultural, essa ideia do social mesmo, que a rede social tem trago, está fazendo a gente mudar o comportamento nesse sentido por causa disso. E eu vejo isso como um lado bom, porque espertos somos nós que estamos usando esses meios de comunicação a nosso favor, mas também para ajudar o próximo. Né? É engraçado, né, Tati? Você tocou num ponto que eu achei espetacular. Você falou, antigamente as pessoas tinham receio e falavam que a Receita Federal era um grande inimigo, digamos assim. E eu sou de uma época, eu me lembro na primeira empresa que eu trabalhei, no primeiro despachante que eu trabalhei,
E a Receita Federal era um inimigo, era um declarado inimigo. Hoje, 15 anos depois, digamos assim, essa mística caiu também. Por quê? A regra está lá. Então, se ele falar, siga o NCM, classifica a carga certinho, esteja pronta para um canal diferente de verde, esteja com a documentação ok, tudo certo, aí a Receita não vai ser seu inimigo. Se você declarar a questão toda correta, você não vai ter um inimigo, você vai ter um parceiro. E antigamente, isso lá quando eu me formei, há anos e anos atrás, até os professores falavam, olha, muito cuidado com a Receita Federal, muito cuidado com isso. Colocavam medo em nós profissionais. Exato. Então, essa bobagem, né, que nada mais do que o sentido, e eu penso dessa forma. Por que você tem a Receita Federal como inimigo, sendo que você é correto? Não faz sentido, né? Se você está trazendo a carga correta, se você está trazendo a documentação correta, se você classifica o item corretamente, no NCM corretamente, o que é seu inimigo? Então, essa besteira de a Receita Federal é seu inimigo tem que cair imediatamente. Ela tem que ser seu aliado. Eu achei perfeito o que você falou. Exato, é isso mesmo, né? As regras já estão claras, todos já sabemos como temos que fazer. Uhum. Apesar de que ocorrem muitas atualizações e exigências, a gente tem que acompanhar, né? A gente tem que ser correto nas coisas que a gente faz. Eu digo, o importador, o contribuinte, a empresa, ela sabendo da existência dessas regras, eles têm que exportar ou importar não é uma tarefa fácil, é uma tarefa que exige estudo, exige conhecimento, exige esforço, mas é algo que está lá, claro. Então, se você quer fazer, você tem que estudar, você tem que preparar. Não tem jeito. A Receita ela está lá para coordenar, arrumar a casa, mas quem está correto não tem medo. Né? Quem está correto não tem medo. É lógico que não existem processos perfeitos, né? A gente sabe que o profissional de comércio exterior é um grande resolvedor de problemas, é um grande solucionador, porque nenhum processo é perfeito, né? Sempre aprendemos, eu acredito assim, eu não sou formada em comércio exterior, eu sou formada em relações internacionais e depois me especializei na área de comércio exterior e uma das características que essa área exige da gente é muito essa questão da proatividade. A gente tem que saber ser muito proativo e agir mesmo com antecedência, porque no nosso caso a gente tem que ter plano A, B, C, D, E e solucionar e fazer acontecer. Então, assim, nesse sentido de ver o outro como adversário, isso não cabe mais. A gente tem que ter essa ideia mesmo de colaboração. Existem até formas aí de regimes especiais aduaneiros que levam em consideração a cadeia colaborativa de todo um segmento, entre fornecedor, entre empresa. Então, assim, a questão mesmo não é que eu quero passar uma imagem de que o mundo é cor-de-rosa, perfeito, vamos todos colaborar, não. Mas a ideia é, se colaborarmos, o ganho é maior. Né? Se agirmos com coerência, o ganho é maior do que agirmos como adversários. Né? Eu acho que é um pouco bem nesse sentido. Uhum. Uma das primeiras pessoas que eu trouxe para o canal foi a Roberta Folgueirão. E eu falo do papo que a gente teve quase que sempre. E eu trouxe depois, um pouquinho de tempo depois, a Sari Santos. Por quê? Por que eu estou falando disso? Porque eu vejo que são pessoas de outras áreas que entraram para o comércio exterior. E, por exemplo, a Roberta é advogada. A Sari cuidava de marketing. Então, são pessoas que vão se aproximando, se apaixonando pelo Comex. E acredito eu, Tati, que isso deva ter acontecido com você, que nem você falou, você era de RI. E por que eu chego nesse ponto? Quando eu fui fazer faculdade, isso lá atrás, eu fui procurar comércio exterior. Era a área que eu sempre quis, eu sempre olhei com outros olhos.
E eu vi que muitas faculdades públicas, a USP aqui em São Paulo, por exemplo, não tem o curso. Ele tem um RI que é o mais próximo do Comex. E você saiu do RI e foi para o Comex. O que te encantou no Comex que te tirou do RI? E se você ainda tem vontade de voltar para o RI? Pergunta múltipla, né, digamos assim. Não, uma pergunta muito boa. E assim, cada dia que passa, eu tenho certeza que eu fiz a escolha certa, né? Quando eu graduei em Relações Internacionais, na época a gente tinha que fazer um estágio. E o estágio que apareceu para mim foi em uma empresa que exportava pedra ardósia. E quando você faz o curso de Relações Internacionais, quem é do curso de RI vai entender o que eu estou querendo dizer, é um curso bem amplo, é um curso bem teórico. E quando eu me deparei com o comércio exterior, é totalmente diferente, é um curso prático, né? Você vendo aquilo que você estuda de relações entre países na prática, acontecendo em forma de comércio. O profissional de RI, ele pode atuar em vários setores, ele pode atuar em organizações não governamentais, diretamente para o governo, ou em empresas. E como eu já vinha aí dessa parte de atuação dentro das empresas, que além disso eu sou graduada também em técnica de administração pelo Sebrae, eu sempre tive na minha veia essa paixão por empresas mesmo. Eu fui fazer o curso de RI sonhando em ser diplomata, mas aí eu vi que, na verdade mesmo, eu gosto de negociação, de negociar. E o curso de comércio me chamou a atenção com essa praticidade de ver as coisas acontecer. Eu tinha um prazer enorme quando eu encerrava o processo, o produto chegava no destino final e o cliente elogiava que deu tudo certo, que o produto chegou lá em perfeito estado, que foi bem atendido, né? Que a gente conseguiu fazer todo o processo sem demais problemas, mas a maioria das vezes tem muitos problemas. Mas é muito gratificante e eu me encontrei no comércio exterior. Hoje, além do comércio exterior, eu atuo também na parte de regimes especiais aduaneiros. Eu atuei durante a grande parte da minha carreira, falando assim, me sinto até uma velha, eu nem sou... Tô parecendo a Roberta, né? Quando tá conversando com o Jonas no Boteco do Comex. É verdade. Mas eu atuei durante uns 10 anos diretamente no comércio exterior com processos de importação e exportação. E hoje eu não atuo tão assim diretamente, eu estou um pouquinho no backstage. Hoje eu atuo com regimes especiais aduaneiros. Não trata-se dos processos de exportação e importação em si, mas o regime especial aduaneiro é algo que acontece enquanto esses processos acontecem ou depois. Então, um pouquinho mais atrás da cortina, né? Mas, assim, é algo que cada vez que passa, eu tenho certeza que eu estou no caminho certo, porque eu gosto muito do que eu faço, eu tenho uma paixão pelo que eu faço, e tanto é que hoje eu coordeno aí o podcast junto com as meninas e mulheres do Comex para compartilhar esse conhecimento que a gente adquire ao longo do tempo, as experiências, os casos e as pessoas que a gente tenta trazer para compartilhar o conhecimento delas com a gente. Uhum. É engraçado, né? Você comentou um pouco que você atua com regimes especiais. Eu acho uma área espetacular. Um pouquinho para a gente, Tati, porque é assim, eu sou importador. Eu fui e eu sou importador a minha vida toda. Já trabalhei em despachante, já trabalhei em trading, mas a minha veia é importador. Já trabalho com exportação também, mas a minha veia é importação. Você falou que você trabalha com regimes especiais. Você não precisa falar nome de empresa, não acho nem interessante, mas fala um pouquinho do que é o teu dia a dia, onde que você vê um regime especial, onde você vê onde isso pode ser aplicado, um MCM diferente, onde essa carga pode ser melhor colocada. Fala um pouquinho essa área totalmente estratégica para o Comex, né? Porque
nós importadores, a gente olha e fala, vamos classificar esse no NCMI 80, 45, 40, 21. Bom, acabou o assunto, tem imposto de exploração, IPI, PIS/COFINS e o ICMS estadual. E eu acho que falta essa tarimba, essa ideia, essa malícia, digamos assim, de aproveitar alguma coisa melhor. E aí vem você nessa parte, né, Tati? Exato, Tiago. No sentido de, você usou o termo certo, né? Regimes especiais aduaneiros é algo bem estratégico para as empresas. Quem atua no comércio exterior tem, no mínimo, que saber um pouquinho de cada um, porque eles pode ser usado pela empresa, e se a empresa não está usando, ela está deixando de ganhar. Ganhar no sentido de economizar. É diretamente um impacto direto no custo da empresa. Então, assim, não cabe mais apenas ao profissional de comércio exterior ficar lá preso na caixinha de entrega de processo. Ele também tem que buscar se atualizar e estudar para pensar um pouco fora do container, né? Para poder ajudar as empresas. Então, assim, no caso, os importadores, existem duas vertentes, né? Eu gosto de simplificar dessa forma. Do lado, existem regimes que cabem mais às empresas importadoras, e as que exportam, existem outros regimes que cabem a ela. Então, vamos lá, no mínimo, assim, a empresa ela tem o perfil de importar mais. Ela tem que saber o que é um ex-tarifário, ela tem que saber o que é o drawback, ela tem que saber se a classificação desses itens estão corretos, se a descrição desses itens estão de forma completa, até para ser usada num ex-tarifário. Agora está vindo aí a questão do INPE, cada vez mais, né, essa preocupação batendo na nossa porta de que essa classificação tem que estar correta, a descrição tem que estar completa, porque quando o catálogo de produto começar a funcionar, não tem mais jeito. A casa vai ter que estar arrumada, né? E para aquelas que exportam, né? É claro que, voltando aqui para a parte da importação, existem regimes voltados para segmentos também. Vamos lá citar um Rota 2030, que é o ex-tarifário para o segmento de automobilístico, segmento de carros, né? Então, assim, existem também regimes próprios de segmentos específicos. Então, a pessoa que está num cargo de C-level ou até num departamento de comércio exterior, o fato dela ter um conhecimento desses regimes pode torná-la eficiente nessa atuação do departamento dela, pode torná-la mais preponderante. O pessoal fala que hoje nós temos que ser um profissional atualizado e um profissional 360, que entende do seu setor, mas um pouquinho de cada um. E isso não é errado, pelo menos o mínimo que você tem que saber, pelo menos o que é para você conseguir atuar, né? E no que tange aí as empresas que já têm a exportação, elas deveriam saber no mínimo o que é o reintegra, o que é o drawback, né? Que são regimes que vão trazer ganhos para elas pelo fato de estarem atuando no comércio exterior, terem importação, terem exportação, e cabe à maioria das empresas fazer uso disso, por quê? Para elas se tornarem cada vez mais competitivas. Esse momento de crise agora, que vai vir pós-pandemia, vai impactar muito nas empresas. Pós, eu digo que já estamos enfrentando, né? Já teve esse gap aí do comércio exterior e tudo mais. Então, para as empresas até conseguirem sobressair e diminuir um pouco esse impacto, é importante, talvez, utilizar os regimes especiais como uma forma estratégica para enfrentar esse momento. É engraçado, você tocou no assunto do drawback. Eu adoro falar sobre drawback. Drawback, as pessoas acham que é um regime especial novo. Gente, o drawback existe desde 1967. O drawback, só para vocês entenderem, Tati, me corrija se eu estiver errado. Ele começou a funcionar quando o comércio exterior brasileiro funcionava. Foi fechado os portos,
Depois reabriram os portos e o drawback continuava. Ou seja, ele funciona desde 67. Olha quanto tempo faz. E experiência própria. De todas as empresas que eu trabalhei, apenas uma usa drawback. E é a empresa que eu estou hoje. Então, assim, você vê isso acontecer. Ah, mas Thiago, é tão difícil fazer drawback. Não é. É uma questão apenas de você parar, olhar os processos antigos, olhar o que ele pode ser feito, isso para uma suspensão ou uma isenção, e ver onde ele se encaixa. Gente, é tão fácil utilizar um drawback, mas as pessoas elas têm uma cabeça tão, meu Deus, isso é tão longe da imaginação, que ele fica jogado aos cantos. Então, assim, mas não posso usar o suspensão porque a minha empresa apenas faz uma importação. Tá bom, faz o isenção. Você traz o produto, você consegue, de uma certa maneira, mostrar para a Receita, e esse é o interessante, é mostrar para o seu parceiro Receita Federal que você utiliza aquele item normalmente, você remanufatura aquilo normalmente e você revende. Aquilo vai ser ótimo para você e para a Receita. Gente, entendam. Receita Federal, ela não está aqui para encher o saco de todo mundo, bater na porta da empresa e falar, então, você está devendo isso, 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 isso. Ela está aqui para simplificar as coisas e para ajudar a quem está importando e quem está exportando. Falei bobagem, Tati? Não, não falou bobagem, mas a questão do regime especial aduaneiro, ele não é fácil, mas também não é tão difícil. Ele exige que a empresa tenha rastreabilidade daquilo que ela faz, tanto na importação quanto na exportação, tenha a casa organizada para saber as informações certas, né? E existe a palavra da vez que é o compliance. Não adianta você querer fazer isso se você não tem um compliance, correto? Uhum. E existe o drawback suspensão, isenção, tem outras modalidades também, o mais usado é os dois. Só que cada um, como tudo na vida, tem seus prós e os contras. Uhum. E tem aquele que cabe à empresa e aquele que não cabe. O suspensão, ele é um pouco mais trabalhoso, porque ele exige que a empresa tenha a exportação dentro daquele prazo estipulado. Uhum. Já o isenção, ele já tem um foco no passado, ou seja, a importação e a exportação já ocorreu. O que você vai fazer agora é para repor seu estoque com a isenção do pagamento do imposto. Então, não quer dizer que para uma empresa cabe os dois. Pode ser que naquele perfil de comércio exterior que a empresa tem, cabe um e não cabe o outro. Então, você tem que fazer um estudo da sua matriz, tanto de importação quanto de exportação, sua matriz de compra e de venda, para ver o que cabe à empresa. Pode ser que também, naquele segmento que ela atua, ela consiga fazer o drawback intermediário, que é quando você envolve o seu fornecedor que tem importação e você, empresa, tem exportação, ou se você tem um cliente, você é o importador e o seu cliente exporta. Então, até na cadeia consegue ter esse ganho. Né? Cabe então à empresa entender o que é cada regime e se na realidade dela cabe aquele regime específico. Você falou da data do drawback. Drawback sim é algo antigo, mas poucos se arriscam por falta de conhecimento. Então o que falta é conhecimento. Eu acredito assim, se a empresa tem dificuldades, não está sabendo fazer, por que não terceirizar isso? Porque aí cada um fica no seu core business, né? A empresa em si faz o que faz de melhor e um terceiro vem dar esse apoio, né? Aí vem essa questão de terceirização. Então, assim, tem que ter essa maldade, tem que ter esse conhecimento, tem que ter o compliance para seguir o que a Receita exige. Você tocou também no ponto do importador OEA. Só para o pessoal entender, gente, o OEA que está começando ou tendo um pequeno engatinhamento, digamos assim, nada mais é do que, Tati, me corrija se eu estiver errado de novo, o linha azul antigo. Por quê?
trocou-se de nome. O Linha Azul, antigamente, quando terminei faculdade, falava, você tem um canal verde, amarelo, vermelho, cinza e o Linha Azul. Mas linha azul é só empresa de grande porte, tipo Petrobras, empresa alguma automotiva, alguma coisa do tipo. E eu lembro que isso caiu na época, não sei exatamente quando, mas isso caiu. E aí eu comecei a ver que empresas menores poderiam entrar nesse regime. Olha, na empresa onde eu estou, eu quero implantar isso. Depende de N fatores, depende, claro, não é simplesmente, vou chegar na receita, quero o OEA. Por quê? Não, porque eu quero. Não, não é assim. Você tem que provar mais que você merece isso. E então, o que eu sinto, a Receita está abrindo situações para melhorar para as empresas e para eles verem que tudo é possível. Mas a minha importação é muito cara. Eu tinha um professor que falava isso. Importação é cara, mas se você conseguir bater com a exportação, aquilo vira um custo interessante. Mas trazer o frete vindo da China aérea é caro. Depende, se seu preço de custo, o preço de venda é maior, não fica tão caro assim. Então, tudo depende de uma análise, né? Não adianta nada pegar no papel e na caneta e falar, não, é isso, é isso, é isso. Não, não funciona apenas dessa maneira, né, Tati? Exato. E o OEA, ele vem exatamente para ajudar um pouco a trazer mais celeridade aos processos, né? Existe um custo logístico muito grande no Brasil e para quem está dentro do OEA, isso tende a diminuir por N motivos que quem está certificado consegue alcançar. Você falou muito bem, não é simplesmente, eu quero ser OEA. Hoje, para uma empresa ser OEA, ela tem que seguir uma série de pré-requisitos. Então, conseguir se tornar OEA hoje nem é o mais difícil. Difícil é se manter uma empresa certificada OEA. É uma série de exigências que você tem que cumprir para conseguir alcançar as vantagens que esse regime te oferece. Então, como tudo na vida não é fácil, mas se você segue direitinho as regras, você consegue colher os frutos. Então, você tem que saber alcançar esse compliance, essas regras que o regime te exige que você siga. Agora, mudando um pouco de assunto, mas nem tanto. Tati, como é que está o passado e como é que está agora? Quando você começou lá atrás, o que mudou? O que você achou que valeu a pena? O que você achou que não valeu a pena? O que mudou de lá para cá, desse tempo que você está caminhando nessa área? Tiago, mudou muito, né? Nada permanece estável, principalmente o comércio exterior, nesse período aí da pandemia, alavancou muitas coisas, né? Coisas que até então antes a gente não tinha noção de que poderia acontecer, agora está acontecendo. Eu espero que essas mudanças venham para desburocratizar muito essa área nossa, que é muito burocrática. Eu acredito que essa questão, principalmente desse mundo digital, possa contribuir muito para a gente. Então, assim, antes existia uma morosidade muito maior. Antes não tinha como fazer cálculo para nota fiscal. Imagina antigamente fazer cálculo para nota. Levava-se o dia inteiro para fazer cálculo de nota fiscal de entrada. Hoje não, hoje a gente já consegue encontrar no mercado vários sistemas que nos ajudam a acelerar esse processo. E isso é menos custo da carga parada no porto, né? Então, assim, muita coisa evoluiu nesse sentido, mas eu acredito que ainda tem muita coisa que possa acontecer, muita coisa que possa evoluir e facilitar. A gente está para passar aí, nos próximos 2, 3 anos, muita mudança que vai acontecer com essa questão do INPE, né? Dessa questão do portal único. Tudo isso no intuito de centralizar os procedimentos num único canal e facilitar a vida de todo mundo. Mas até isso acontecer, vai passar muita água ainda debaixo dessa ponte.
O profissional de comércio exterior sabe das dores de cabeça que é o nosso setor, as dificuldades do dia a dia e tudo mais, né? Você enfrenta casos de clientes que querem exportar, mas nem sabe o que é uma NCM, casos de clientes que querem importar e não tem nenhuma noção de como contrata um frete internacional. Então, assim, cabe também muito das empresas saberem como atuar no comércio exterior, porque são tratativas diferentes. Quando você vai comprar um produto aqui, é diferente. Você vai ali, pega o produto e já pode consumir o produto. No comércio exterior, esse produto vem de outro país. E aí existe a variável tempo e a variável espaço, que determina todo o processo. Então, não tem jeito, vai ser diferente. Não é uma compra normal, né? Tem o tempo e o espaço. Então, eu espero que cada vez mais ocorra mudanças no sentido de facilitar, contribuir e agilizar processos e com menos custo, claro, consequentemente, porque aí sim, empresas que queiram exportar ou importar consigam fazer isso com mais facilidade, que não seja tão difícil, que tenha um apoio maior da Receita Federal ou de empresas até preparadas para poder apoiar as empresas nesse sentido e serem mais competitivas. Potencial a gente tem. No Brasil tem muitas empresas que têm muito potencial, mas muitas não estão preparadas. E não estão por quê? Porque a burocracia é muita, porque as exigências são muitas, as dificuldades são muitas, as regras são muitas. Então, eu espero que ao longo do tempo isso ocorram mudanças no sentido de facilitar mesmo. Mudando totalmente de assunto, gente, hoje saiu uma notícia. Para quem acompanha Comex, para as pessoas que eram a favor e contra, etc. Hoje saiu uma notícia, hoje, nessa quarta-feira, dia 21, que finalmente o Ciscoserve foi revogado. Esquece Ciscoserve. Se as pessoas tinham esperança disso voltar, pode esquecer. Eu sou um que no começo de tudo eu era a favor. Eu falava, não, tem que ter o Ciscoserve porque tem que ter controle, não sei o quê. Depois eu fui entender, eu virei contra. Por que eu falo isso? Porque entrando em nota fiscal de serviço, você não tem mais a necessidade do Ciscoserve. Então, obviamente, ele cai. Fato, não se sabe muito sobre nota fiscal de serviço. Isso para tudo, para uma empresa, uma transportadora aqui no Brasil, ou alguma empresa que preste algum serviço, ou mesmo lá de fora para cá. E assim, Tati, o que eu vejo? Muita gente brigou, porque queria o Ciscoserve. O que você acha? O que você achava? O que você acha dele? Foi útil? Não foi útil? Caiu? Deveria ter caído antes? O que você achava dele? Já que você trabalha necessariamente com mais essa parte de assessoria, digamos assim. Então, Tiago, o Ciscoserve sempre foi muita dor de cabeça para muitas pessoas, né? Quando ele surgiu, muita gente ficou descabelada e foi muito pouco, muito fraco o esclarecimento de como deveria ser. A dificuldade que a gente tem hoje com a NCM, a gente teve com a parte do sistema, né, da classificação de serviço, não é algo fácil, mas cada um tem sua tratativa, serviço tem sua tratativa e produto tem sua tratativa. Então, muitos dos que preocupam pelo fato dele ter caído, pode ser por medo de perder o emprego, pode ser por medo do que vem amanhã e não sabe-se o quê. Então, assim, a mudança, ela existe, ela vai continuar acontecendo e a gente tem que estar preparado para isso. Talvez nem o Siscomex vai existir mais daqui a um tempo, vai tudo migrar para o portal único e vai ser mais uma coisa que vai cair e que a gente vai ter que se adaptar a uma nova realidade. Então, assim, cabe a nós, como profissionais, ficarmos atualizados por dentro, nos preparar, termos esse conhecimento, para que quando algo nesse sentido aconteça, a gente não perca o nosso trabalho, a gente ainda continue sendo necessário para fazer as coisas acontecerem, né? Muito se fala do medo do despachante aduaneiro extinguir por causa dessas questões
da digitalização e tudo mais. Eu acredito que não. Cada um tem o seu papel preponderante no processo, tanto de importação como exportação. Muitos ainda não têm tempo de ter esse conhecimento, então muito ainda é terceirizado. Então, assim, a terceirização ela vai acontecer. Uma empresa que produz, sei lá, chocolate, ela é boa em produzir chocolate, mas se ela pode ter um regime especial aduaneiro, ou se ela precisa classificar alguma coisa, ou se ela precisa registrar no Siscoserv, se o mercado dela é fazer chocolate, ou ela contrata alguém que vai saber fazer regime especial aduaneiro, Siscoserv e tudo mais, ou ela terceiriza isso. Então, assim, a gente tem que saber um pouquinho de tudo, mas a gente também não é obrigado a saber tudo. Existem pessoas que podem nos ajudar no mercado. A gente tem que, no mínimo, saber o que é para ver se cabe a nós ou não. E aí, ou a gente contrata uma empresa para fazer isso, ou uma pessoa para fazer aquilo para a gente. Você tocou num ponto, Tati, que eu acho interessante até frisar aqui. Muita gente já chegou para mim e falou: Thiago, eu posso ser despachante e trabalhar dentro de empresas? Eu falei: não. Porque a lei não permite. A lei protege o despachante e protege a empresa. Porque imagina a situação. Eu viro despachante e eu sou importador. Trabalho dentro da empresa, sou importador. Eu não posso vincular uma coisa com a outra. Eu não posso registrar os meus processos e eu mesmo avalizar aquilo, digamos assim, né? Então, só para o pessoal entender, se você é um despachante, você nunca vai poder ser um importador, um exportador, você vai poder fazer vínculos. O que eu falo de vínculos? Você vai poder prestar serviço para uma trading, você vai poder prestar serviços para empresas, mas nunca, perante a lei, se você fizer isso, se você é um despachante e trabalhar no importador, a única questão que o digamos, teu número de despachante, ele cai. Ele é julgado e ele é indeferido na hora, se é provado isso. Então, as pessoas têm que entender também, você falou, os despachantes têm medo. Não tem que ter medo. Nós tivemos o Carlos Bonorino, nosso primeiro convidado aqui, e ele falou, um despachante antigo, ele tem que melhorar o trabalho, ele tem que estudar mais. Por quê? Porque ele não vai ser simplesmente o cara que vai entregar papel lá na Receita, lá na secretaria, liberou a carga. Não. Vai ter que saber um pouco de logística, vai ter que saber um pouco de estoque, porque ele vai ter que trazer resultados para o cliente dele, para o parceiro dele. E não mais esse negócio de simplesmente entregar papel lá e ponto, acabou. Então é mais ou menos essa saída, né, digamos assim. O despachante ele tem que evoluir, assim como o importador, assim como a trading, assim como o exportador, assim como todos que trabalham nessa cadeia logística. Sim, tem que procurar sempre ter o seu diferencial, procurar sempre entregar um pouquinho a mais do que você tem que entregar. Até porque eu acredito assim, se você trabalha naquela área e faz sempre a mesma coisa, você consegue enxergar um pouco além em processos, procedimentos internos que você pode otimizar, melhorar e tudo mais. Então, cabe sempre ao despachante, ao agente de carga, ao analista de comércio exterior, sempre ao conhecer melhor do seu processo, do processo da empresa, do seu trabalho, tentar entregar um pouco mais para trazer ganhos, para sobressair, para trazer savings, para se sobressair mesmo. Porque se a gente não tiver o intuito de ter uma melhoria contínua para entregar bons resultados, por que então a gente vai sempre estar fazendo a mesma coisa? Evolução, essa é a palavra certa. Tati, fala uma coisa. Exato. Mudando de assunto, mas nem tanto assim. Já chegaram para você e falaram: seu podcast me ajudou nisso, nisso, nisso. O que você acha que teu podcast está ajudando tanto o pessoal? Por quê? O que eu falo? Eu, como tenho o canal, eu vejo muita gente chegar, puta, não, isso é fantástico, me ajudou com aula, me ajudou com prova, me ajudou no meu trabalho, enfim, me ajudou na minha vida.
É uma coisa totalmente despretensiosa. Gente, eu faço no meu quarto. Ali estão meus quadrinhos. Então, é, é, é muito meu isso. Alguém já chegou para você e falou: Tati, você me ajudou nisso, 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 tirou minhas dúvidas, puta, eu consegui colocar em prática. O que você sente quando você ouve uma situação dessa? Ai, Thiago, é muito gratificante, sinceramente. Hoje eu recebi um feedback de uma ouvinte muito nesse sentido. Ela me adicionou no LinkedIn e, como sempre, eu mando uma mensagem. Ah, obrigada por me adicionar, seja bem-vinda. Se precisar de alguma coisa, estou à disposição. E ela falou: eu sempre escuto seus podcasts, vejo o conteúdo que você cria e me ajuda bastante. Então, assim, é muito gratificante poder ajudar. Várias pessoas também me procuram quando eu estou desempregada, estou procurando emprego, o que eu tenho que fazer? Aí eu vou e dou conselhos do tipo, sigam pessoas da área de comércio exterior que são referências, procure ver o seu concorrente, né? A pessoa que atua em comércio exterior, o que ela tem no perfil dela que você tem que buscar, que você não tem. Se você não tem o inglês, muita gente de comércio exterior atua em comércio e não fala inglês. Hoje, a gente tem a internet a nosso favor. Hoje, a gente consegue estudar. Anos atrás, na época de escola, a gente tinha que ir na biblioteca. Não existia o Ctrl+C, Ctrl+V. A gente tinha que estudar em livro, em enciclopédia. Hoje não, hoje a gente encontra tudo na internet. Então, se você tem dificuldade em aprender inglês, gente, a internet está aí para te ajudar. Então, assim, tem várias pessoas que eu conheço que ensinam como ter uma segunda língua, várias pessoas que ensinam várias coisas. Então, um podcast, eu acredito que seja uma forma de orientar, de facilitar, de contribuir, de compartilhar conhecimento. E hoje a gente está com 7 episódios. Essa semana deve sair o 8º. E eu sempre procuro trazer temas que vão ser agregadores. Então, eu já falei de OEA. OEA, para muita gente atua em comércio exterior, não sabe o que é. Então, se você ouvir o podcast, no mínimo você vai saber o que é. Transfer pricing. Muita gente que atua em comércio exterior não sabe o que é transfer pricing, mas é algo ligado diretamente ao comércio exterior. Eu já gravei um episódio esclarecendo o que é transfer pricing. Então, o intuito nosso é exatamente facilitar isso. Tem um episódio também de regimes especiais aduaneiros, que eu gravei junto com o Carlos. Tem o primeiro episódio falando sobre o grupo Mulheres do Comex. O podcast ele vem muito a casar com a missão do grupo Mulheres do Comex, que é exatamente esse, de ser uma rede de apoio para as pessoas, contribuir para as pessoas tanto em questão de carreira, quanto em questão do papel da mulher empreendedora no mercado. Então, assim, a gente busca sempre trazer temas agregadores que vai ajudar não só a mulher no comércio exterior, mas que todo mundo possa ouvir. Né? O podcast ele nasceu dentro do grupo Mulheres do Comex, mas ele é para todos que atuam no comércio exterior. Então, o que a gente quer fazer é isso mesmo, é compartilhar conhecimento e você que atua em comércio exterior, existe algo que você não saiba, algum tema que você não domina ou que queira saber, fala aqui para a gente que a gente tenta correr atrás e trazer para vocês. O intuito é esse mesmo, é compartilhar conhecimento. Porque aí você trabalha no Comex e fala, sobre isso eu não sei o que é. Com o podcast você consegue aprender, com a internet você consegue aprender. Temos aí várias referências na área, né? Que eu sempre gosto de citar. O Jonas Vieira, ele contribui bastante compartilhando o conhecimento que ele tem. O Carlos Araújo, que aí está há anos no mercado, a experiência dele é avassaladora, ele conhece muito e gera muito, muito conteúdo, é difícil até de acompanhar. Tem o Leonardo, tem o Eduardo da Mainô. Essa pandemia ela veio para tornar esse compartilhamento exponencial. Assim, quem está parado e não quer sair do lugar é porque realmente não quer, porque falta de motivos e oportunidades não faltam. Então, estão aí presentes na internet, basta você ter a vontade de aprender e correr atrás.
tocou em dois pontos. Um que eu vou até fazer uma piada aqui. Tati, eu também sou da época que eu fui estudar em Barças, em enciclopédias, etc. Hoje o Google tirou o emprego da Barça, da enciclopédia, etc. Por que que eu falo isso? Porque antigamente a gente tinha que se meter dentro de bibliotecas e etc e tal, e alugar livro e tal. Quando eu terminei a faculdade, quando eu fiz faculdade, eu lembro que cada professor dava um livro. Ah, é Kotler para marketing, é livro de contabilidade para cá, é livro de Comex para lá, tal. Hoje em dia, gente, eu escrevi um e-book. Eu não sou ninguém. Eu simplesmente comecei a escrever um e-book, depois até te mando, Tati, sobre Comex. Porque eu falei, não, precisa facilitar, está muito difícil. Então, é uma informação que você tem no exportador lá do seu Nicola Minervini, que eu bato palma para ele. São pontos que você tem em obras, mas não são pontos que você reúne. E hoje em dia você falou do Google, hoje em dia você falou dos próprios podcasts, dos canais, etc. Gente, está tudo aqui. Por exemplo, a gente tem referências, você falou do Jonas, você falou do Leonardo, você falou do Carlos. Eu tenho outras referências que, putz, se eu ficar aqui, vai noite afora, mas tem muita gente boa que quer compartilhar conhecimento. A própria Roberta. Roberta Fogueiral, Sim, eu tinha uma imagem dela e ela sabe disso. Eu vi a Roberta como aquela executiva ferradona que sentava na mesa e falava: não, você faz isso, você. É uma simpatia em pessoa e de uma abertura espetacular. Quando eu chamei a Roberta, eu falei: ela nunca vai aceitar, imagina. Falou: quando a gente grava? De uma simpatia, de alguém aberta a isso, e ela sabe disso. Então, gente, Comex não é mais aquele rito de eu sei muito, não passo a informação. Não. Ficou todo mundo meio que igual. Então, bacana essa pessoa que está começando hoje no Comex, bacana o estudante que está começando, mas a fonte de conhecimento é muito grande hoje em dia e eu acho ótimo. Então, eu vejo no teu podcast, eu vejo no próprio lá do o Boteco de Comex, eu vejo no seu Nicola, eu vejo em canais o Marcos Silva Educa, tem canais fantásticos e são vídeos curtinhos, por exemplo, os do meu canal, agora levantando um pouquinho de sardinha para mim. São vídeos curtos, de até 15 minutos. Você não precisa dar uma baita aula. A pessoa não quer ver isso. Ela quer ver, sei lá, um filme no Netflix, mas ela não quer ver isso. Ela não quer parar e simplesmente ver. Então, 10, 15 minutos, suficiente, mas o suficiente para você aprender e aprender bem. E outra coisa, a gente quer criador de conteúdo, você, eu, enfim, todo mundo, nós temos que estudar muito para passar a informação sim. para frente. Não adianta nada eu ligar uma câmera e falar, não, hoje nós vamos falar de dropshipping. Eu criei uma aula lá no canal, gente, depois acessem, sobre dropshipping. Dropshipping não é o que existe por aí, que o povo vende cursos e mais cursos e mais cursos, e é a maior mentira do mundo. Dropshipping é uma empresa legal que compra, aliás, que vende um produto seu, e ao invés de você mandar para ela, você manda para o cliente dela. Só que tem pedido vinculado. Então, muito cuidado, pessoal, com esse negócio de vou entrar para o comércio exterior para ganhar dinheiro. Não, sem informação, não entre. Não faça isso. É. Vai estudar. Aí você Vai tocou num estudar. ponto bem interessante também, Tiago. Você falou a gente tem que estudar muito. E a gente tem que estudar muito fontes corretas, fontes que passam credibilidade. E quando a gente repassar isso para as pessoas, usar essas fontes para nos dar mais legitimidade e respaldo ao nosso discurso, melhor ainda também, né? No caso de regimes especiais aduaneiros, a gente se recorre à própria legislação em si, no caso também de processos de exportação e exportação, tem as pessoas que são referências, tem as próprias instruções da própria Receita Federal. Então, assim, tem muito conteúdo? Tem, mas tem que também saber a veracidade desses conteúdos, né? Se está tudo ok, se está certo, se
pode ter algum equívoco, tem que ter essa maldade também. Você falou disso, eu me lembrei quando o Ciscoserve caiu. Muita gente começou a falar um monte de coisa. E por que que eu não me manifestei? Por que que eu não criei um vídeo no mesmo dia? Porque eu falei, eu preciso estudar. Eu preciso ver o que que é verdade e o que que acham que é. Gente, é como fala um amigo meu, quem acha não sabe. Então, primeiro de tudo, eu fui estudar, eu fui ver o que realmente era. Conversei com 2, 3, 4 pessoas para ver o que que era verdade. Por quê? O dia que o Cisco Max cair, que ele vai possivelmente para o portal único, vai se formar um holocausto, digamos assim, para muita gente. E as coisas elas têm que ser gradativas, e elas têm que ser muito bem feitas. Então, fatalmente, o Cisco Serve, o Ciscarga, todos esses CIS da Vivo, o próprio Cisbacen, eles vão Uhum. deixar de, não deixar de existir, entendam por esse fato, mas eles vão ser unificados. Então, quando isso acontecer, gente, por favor, não ouçam o tiozinho da esquina falar uma bobagem e vai e corre e vira sua regra. Não, ouçam pessoas que queiram passar isso corretamente para você tomar uma decisão certa, para você tomar uma iniciativa correta. Então, nós que somos criadores de conteúdo, Tático Podcast da Lualo Comex, eu com Comex Fácil e tantos outros, o próprio Boteco de Comex, que eu assisto sempre, nós precisamos ter essa ideia de que nós formamos opiniões. Então, aquilo que fala, mas um Danilo Gentili da vida, ou um Jô Soares da vida forma opinião, forma. Porque nós passamos conteúdo para frente. Então, a nossa responsabilidade é gigante. Quantas puxadas de orelha eu não recebi de outros profissionais falando, puta, você falou bobagem, vai e faz um errata da vida. É normal, nós somos humanos, a gente erra também. Mas, Sim, inclusive no começo você falou, papo com especialista. Não tem como ter um especialista em exato. comércio exterior, porque o comércio exterior são várias facetas, são vários temas, são várias tratativas, não tem jeito. E cabe a nós tem muita coisa de comércio exterior que eu não sei, Uhum. muita, mas é muita mesmo. Mas cabe o quê? Se você não sabe, que nem você falou, a gente não tem que se basear no achismo, a gente tem que se basear no que realmente é, né? O que realmente é estabelecido, definido, legislação ou não, procedimental ou não, mas não é o achismo que vai fazer isso para frente. Então tem que estudar sim, tem que ter essa humildade para saber que você não sabe e tem que aprender. Então, eu acho que sábio é aquele que sabe que é humilde, que é aquilo, né? Sei que nada sei, e realmente é. A gente tem muito o que aprender e hoje está vindo tanta mudança, né? Vem a rede social com esse boom de informação, mas vem a rede social com esse boom de marketing, Uhum. né? Vem esse marketing que desvirtua as falas, né? Muda um pouquinho. Então a gente tem que ter essa maldade, né? Não tem jeito. E a gente tem que saber lidar até com muito conteúdo, porque às vezes pode até sobrecarregar demais. Tem que ter um pouquinho de foco também. Hoje eu quero saber de OEA. O que é OEA? O que envolve OEA? Amanhã eu já quero saber de outro tema, do INPE. Agora eu estou vendo que nos procedimentos, dos processos que eu estou coordenando, está faltando eu ter um pouquinho de conhecimento de classificação, de NCM. Aí você faz estuda esse tema. Então, cada pessoa no seu trabalho vai ter um tipo de exigência diferente. Então, cabe a ela saber o que ela precisa saber também. Eu trouxe num papo com o especialista um cara que é um trader, é o Fábio Daniel, depois até recomendo, pessoal vejam, porque é muito legal. E é um trader de commodities. Eu achava que eu manjava de commodities. Depois do papo com o especialista que eu tive com ele, eu aprendi pra caramba. A gente acha que a gente sabe.
Só que por a gente achar, isso eu falo como profissional, e não mais como formador de opinião, mas como profissional, por a gente achar que a gente sabe, a gente comete muitos e muitos erros, que podem custar inclusive o seu emprego. Então, assim, não, mas vou dar um exemplo ridículo. Tal carga tem 4 toneladas, vou embarcar ela num LCL. Por quê? Porque só tem 4 toneladas. Mas e a dimensão dela? Talvez você tenha cometido um erro. Talvez o custo seja menor. Não, porque esse produto cabe no NCM tal. Mas por quê? Não, porque sempre deu certo. Não, peraí. Ele está classificado correto? Então, a gente acha que a gente sabe. E aí você falou bem da normativa. A instrução normativa antigamente era muito difícil de ser interpretada. Até isso é simples. As pessoas estão, e isso é o que eu falo, que a receita tem que ser sua amiga, porque isso ela está entendendo que tem que passar a informação para frente. 2006, 2005, 2000 e pouco, quando eu comecei, a instrução normativa era impossível de se entender, porque eram cheias de regras, eram cheias de informações a mais que se conflituavam, digamos assim. E hoje em dia, não. Então, pessoal, a informação está fácil, muito mais fácil do que antigamente. Basta vocês, e nós também, sentar e ver o que é o correto, né, Tati? Eu acho que é mais ou menos nessa jogada. Sim, isso mesmo. Tati, fala uma outra coisa. O que você dá de conselho para essa galera nova, essa geração nova que vai vir e está vindo babando, mas que tem um grave problema? Não se segura em lugar nenhum, porque qualquer coisinha, qualquer atrito que tem com o chefe, etc., vai embora. Que conselho que você dá para essa galera que tem sangue no olho, mas não fixa o pé em lugar nenhum? Isso aí está sendo o problema dessa nova geração mesmo. O problema que eu digo é da falta de inteligência emocional, porque a rede social ela vem trazer benefícios, mas também tem os malefícios. E esse imediatismo do profissional é que está sendo o problema, né? Cabe a essas pessoas a focar um pouquinho nessa questão da inteligência emocional, de muito assim, ter uma dificuldade, já não desistir, continuar, ter perseverança, né? Ter automotivação. Eu acredito que cada geração tem seus problemas e essa vai vir muito com isso como uma carga aí que veio junto com essa mudança desse mundo digital. Então, vai ter que saber ter esse jogo de cintura para lidar com esse tipo de problema. Essa questão da rotatividade no emprego também pode piorar ou não, ainda mais agora, com essa questão do trabalho sendo híbrido, você conseguindo trabalhar, não mais ter que ir na empresa. Você conseguindo trabalhar de casa vai mudar muito a realidade das empresas também. Né? Eu acredito que muitas empresas vão começar a adotar esse tipo de modelo de trabalho. Então, isso pode contribuir ainda mais para que aumente essa rotatividade. Então, é uma série de quesitos que vão ter que ser avaliados. Mas a exigência que eu percebo que vai existir cada vez mais do profissional é o mais voltado um pouquinho para os soft skills, que são essas habilidades que você tem que desenvolver além do seu conhecimento técnico. O mais engraçado que eu vejo, e talvez você concorde comigo, a gente é de uma geração anterior, eu um pouco mais além. E, nossa, quantas porradas de chefe, porrada no bom sentido, mas quantas puxadas de orelha de chefe eu não tomei, que eu falava, nossa, amanhã eu sei que eu perdi o emprego. Tenho certeza que eu perdi o emprego. E eu estava no dia seguinte lá aprendendo de novo. E o que eu sinto, né, Tati? Essa geração nova, não é que eles não se preocupam com o emprego deles, não é isso. Mas a questão é, tá bom,
estou trabalhando aqui, beleza, legal, bacana, ouvi um não de um chefe. Ouvi, você, sei lá, às vezes o cara acordou virado, bravo por algum motivo e descontou em você por algum motivo, acontecem. Existem chefes e chefes. Então, e o cara simplesmente pega as coisas e vai embora. Eu sou de uma geração que pegar as coisas e ir embora, além de tudo, é falta de respeito. É falta de respeito. Então, que Comprometimento. sim, sim. E as pessoas de hoje em dia, elas são. Essa garotada é muito inteligente, muito ágil, muito rápida. A informação está aqui, não sei o que, então, mas não tem comprometimento. Diferentemente da gente que ralou pra caramba, que estudou pra caramba, que é comprometido, toma porrada o dia inteiro, mas tá lá, firme e forte. Não que nós sejamos melhores do que eles. Eles são mais ágeis, mas nós somos mais, que nem eu uso o termo cascudo. A gente é cascudo, a gente está aqui tomando porrada o tempo todo, então, mas a gente é cascudo. E eu não sei se você concorda comigo, mas um comparativo das gerações antigas com as novas é que a gente talvez não tenha tanta informação, mas tem muita vontade. Eles têm muita informação e pouco comprometimento. Mais ou menos isso, Tati? Falei besteira? Olha, Thiago, eu acho que ainda é muito recente para a gente rotular essa nova geração nesse sentido. Eu acho que tem muita coisa para acontecer ainda. E como tudo acontece muito rápido, o impacto pode ser avaliado de curto, médio e longo prazo. Então tem uma referência muito pequena ainda para a gente poder tirar essas conclusões, sabe? A gente ainda está ruminando todas essas mudanças que vêm acontecendo, eles já nasceram no meio dessas mudanças e talvez eles vão chegar lá na frente diferente do que eles começaram, do mesmo jeito que a gente está aqui nesse ponto e enfrentando essas mudanças no meio do caminho. Então, eu acho que é muito cedo para a gente tomar esse tipo de posição, de pensar dessa forma. E a mudança é constante, não tem jeito. A única coisa que a gente tem a certeza é isso. E cabe a nós, então, nos adaptarmos da melhor forma possível para a gente também não cair. A gente tem que se adaptar para a gente se manter firme e forte, queira no mercado, queira na vida, e a pandemia está vindo aí como tapa na cara, nos mostrando isso de forma mais escancarada. É um outro ponto que eu lembrei também, Tati. A Sari teve aqui, Sari Santos teve aqui, foi um papo espetacular. E a gente acabou falando de tudo, inclusive de preconceito com mulher na área de Comex. Por que eu falo isso? Ela fala, não, realmente, as mulheres no comércio exterior dominam, mas as mulheres no comércio exterior na área operacional, porque na área de gestão são pouquíssimas. Você acha que isso é um machismo ainda dentro desse mercado? Você acha que isso é pessoal tentando se capacitar ou achando que sabe demais e pronto? O que você acha, Tati? Eu acho, sinceramente, que é um preconceito, que existe um preconceito, que a mulherada é tão capaz ou mais do que os homens, isso é fato, e que os donos de empresa, diretores de empresa, enfim, os contratantes, não querem colocar gestoras nas áreas de Comex. O que você acha disso, Tati? A mulher, ela tem algo na vida dela que impacta diretamente com a carreira. É quando a mulher decide ser mãe. Hoje, infelizmente, muitas mulheres perdem o emprego quando elas têm filho. Infelizmente, isso acontece. Mas cada dia que passa, eu tenho certeza que a mulher, ela se sobressai ao homem no sentido de conseguir coordenar várias coisas ao mesmo tempo. E uma coisa não elimina a outra. Então, como o mercado ainda é muito dominado por homens, principalmente que ocupam cargos de gestores, elas não se sobressaem, talvez por essa dificuldade ainda de mostrar ao mercado que ela é capaz e por vir aí uma cultura machista e tudo mais.
Mas eu tenho muita esperança e já consigo enxergar, principalmente com esses movimentos que vêm surgindo, o Mulheres no Comex é um deles, esse preconceito, essa dificuldade da mulher, ela não é só presente no comércio exterior, ela é vista em todas as áreas, mas eu sinto assim que agora a mulher ela está conseguindo falar mais, se posicionar mais, a mostrar essas dificuldades específicas que ela enfrenta. Hoje a gente está tendo mais voz. Será talvez por causa da rede social? Será talvez por causa da internet que veio facilitar isso? Não sei. Mas hoje você consegue identificar muitos movimentos. Mulheres no Comex, mulheres nas finanças, mulheres na tecnologia, mulheres na matemática. Né? Por que não na matemática, na engenharia? Mulher também sabe exatas, né? O povo acha que mulher sabe só humanas, mas assim, são pessoas que têm qualidades de vários setores e que pode caber a uma mulher também se sobressair nessas áreas de exatas. Então, assim, o preconceito existe. Ele vai deixar de existir do dia para a noite? Não, porque foram anos criando esse tipo de para a gente chegar onde é que a gente chegou hoje. Mas hoje a gente já enxerga isso, já sabe que isso existe, estamos tendo voz e como também, como mulheres que somos mães, cabe a nós também educarmos essa próxima geração para evitar que isso se propague ao longo de gerações. É algo assim que vai demorar bastante tempo. Estamos começando a ver, além desse movimento das mulheres, movimento também com o discurso de diversidade. Então, assim, está caminhando, sabe, Thiago? Está caminhando. Não a passos rápidos, mas a passos largos, devagar, mas estamos indo. Estamos, assim, como diz aqui em Minas, comendo pelas beiradas e conquistando nosso espaço. Uma hora a gente chega lá. Eu nunca me esqueço, até para meio que a gente meio que finalizar o papo, eu nunca me esqueço uma entrevista que eu fui fazer com, acho que na primeira empresa, segunda empresa que eu fui trabalhar, e o gestor da minha área virou para mim e falou assim: você sabe que você tem uma vantagem, né? Eu falei: por quê? E na época eu fazia pós, eu estava fazendo minha primeira pós. Você sabe que você tem uma vantagem. Eu falei: por quê? Porque eu estou fazendo pós, é por isso? Não, porque você é homem, porque as outras competidoras são mulheres. Quase que eu levantei e fui embora. Ser homem não é porque eu sou mais capaz. Muito pelo contrário, não é gente, mais vantagem do que não é mais vantagem, muito pelo contrário. Eu cresci com duas irmãs mais velhas e a minha mãe. E eu sempre vi elas com mais sensibilidade para muita coisa. Às vezes nós, homens, puta, quantas vezes eu não cheguei bravo em casa, nervoso e tal, quero simplesmente dormir. E às vezes, com um jeitinho, você vai conversando, vai aliviando aquele peso. Tiago, eu trabalhei numa empresa que eu escutei do gestor da empresa uma conversa com outro homem, estava eu, o gestor e um outro homem, e isso me marcou muito. Eu vi ele falando assim, contrata uma mulher para manusear essa máquina. Ela vai saber manusear melhor que o homem, porque a mulher ela é caprichosa e você ainda vai pagar ela menos, porque a mulher você não precisa de pagar muito. Aí eu fico assim, meu Deus, que mentalidade, né? Que mentalidade. Infelizmente, muitas pessoas pensam assim ainda, e isso é triste, muito triste. Né? Por que desvalorizar se a capacidade ainda é melhor? Se falou assim é porque identifica que é melhor, mas por que desvalorizar, né? Então, muito do discurso que a gente trata no grupo Mulheres do Comex é exatamente para a gente reverter essas situações, orientar como proceder, né? A gente tenta trazer muito esse discurso e a gente usa muito uma palavra que é a sororidade, é uma apoiar a outra, né? Fazer a outra crescer e contribuir para que esse jogo vire, isso mude logo. Isso só vai ser possível se a gente se unir.
Então, muito do que a gente busca dentro do grupo Mulheres e Comex é isso hoje. Você falou um negócio e vamos lá, voltando esse do seu gestor e o outro homem conversando que você ouviu. Até o primeiro ponto ele estava perfeito. Não, realmente a mulher ela é mais caprichosa, ela é mais sensível, sensível no sentido de saber o ponto certo. Então às vezes até de ouvidos falar não, peraí, passei de mais ou passei de menos, tá perfeito aqui. Ele estava perfeito nesse discurso. A hora que ele falou porque recebe menos, acabou o discurso do cara. Ele estava bem, ele foi lá no chão, ele foi do 0 ao 100 em 2 segundos. Então, assim, gente, por favor, e não falo só para as mulheres, mas até a diversidade. Não é porque, por exemplo, eu sou homem, eu tenho um relacionamento heterossexual, tal, mas não é por essa questão que eu vou diminuir o outro. Ah, porque o cara é gay. Ah, porque a menina é lésbica. Ah, porque eu vou contratar uma mulher. Gente, isso aqui que está aqui dentro é muito maior do que um gênero sexual. É muito maior do que muita Exato. coisa. Então as pessoas têm que parar com esse preconceito idiota de na minha empresa eu só contrato homens, não contrato gays. Por quê? Ah, na minha empresa eu não contrato mulheres para cargos de gestor. Por quê? Ah, na minha empresa eu não contrato pessoas acima de 40 anos. Por quê? Sabe? Desculpa, se vocês têm esse Ah, eu pensamento. não contrato mulheres que são recém-casadas, que vão se tornar mães, mas é comprovado cientificamente que depois que a mulher se torna mãe, ela ainda é mais produtiva ainda que Uhum, antes, uhum, porque ela tem que dar conta de tudo, não tem jeito. Mas também que é interessante, Tiago, que o homem ele está tendo um papel mais presente na paternidade, e isso uhum. contribui também para que a mulher possa se dedicar um pouquinho mais à carreira. Antigamente não era permitido ao homem ser assim. Hoje já é. Acho que a Tati caiu, pessoal. Deixa eu ver se ela volta. Mas tem toda a razão. Peraí, acho que ela voltou aqui. Tati, acho que você caiu rapidinho. Tá voltando aqui. Oi, Tati, você caiu um pouquinho, mas não tá ouvindo? Peraí. Tá me ouvindo agora? Agora acho que foi. Agora acho que foi. Agora sim, caiu aqui. Você caiu Aqui rapidinho, está mas tudo chovendo bem. bastante. Ah, então, mas só para matar, né, Tati? Tem essa jogada também. As pessoas têm que parar com esse preconceito idiota e contratar pessoas, contratar. Como é que eu posso falar? Você não contrata mais pessoas, você contrata talentos. E contratar talentos independentemente de cor, gênero, etnia, escolha sexual ou idade. Também tem essa. Eu acho que você é mais ou Sim, menos do mesmo ideia que eu. principalmente idade. Imagina, a pessoa que tem anos de experiência, o tanto que ela pode contribuir para as empresas. Eu acho assim, que nem o Instagram. O Uhum, Instagram, quando você vai tirar foto, tem vários filtros, né? Então, cada pessoa enxerga com um filtro diferente, de uma forma diferente. Então, cada pessoa tem uma forma diferente para contribuir para uma situação. uhum, Então, não quer dizer que existe o certo ou o errado. Existe aquilo que cabe mais em uma situação específica. uhum, Estão surgindo cada vez mais é, trabalhos para pessoas com mais idade. E isso, assim, dependendo do cargo que for, da função que for, é até melhor, porque imagina a experiência, o conhecimento que aquela pessoa vai trazer, né? Fala-se muito do conhecimento da informação nesse sentido, uhum, principalmente de procedimentos, de processos. Meu pai vem da área de engenharia, ele tem mais de 45 anos de área. Imagina o conhecimento que ele tem daquilo. Por que uhum, não compartilhar? Por que não usar isso, não sei, como uma consultoria ou algo nesse sentido? Por que deixar esse conhecimento de anos se perder se ele pode ser perpetuado?
Então, muito da geração de conteúdo vai vir nesse sentido, vai ser usado nesse sentido. Um dos últimos papos com especialista que eu fiz foi com um rapaz que trabalha comigo, Ricardo Damolin. Ele é uma enciclopédia, a gente chama ele de enciclopédia. E o cara tem, eu acredito, eu não sei a idade dele, eu acredito que ele beira os 60 anos. Puta, um cara que você senta para conversar, você fica horas trocando ideia. Ele falou de plano Collor, de importação na época antes, quando ele começou e etc, etc. Gente, pelo amor de Deus, não vamos descartar essa galera que sabe muito e quer passar informação para frente. Não vamos descartar alguém simplesmente porque ela é mais velha, ou porque o gênero é diferente, ou porque ela é de uma etnia diferente. Para de bobagem, pelo amor de Deus, vamos contratar talentos e não pessoas. Não é, Tati? Isso aí, com certeza. Gente, vou agradecendo a todos vocês. Obrigado, Tati. Eu vou colocar aqui embaixo na descrição todos os seus contatos, o podcast, o teu LinkedIn, se você me permitir. Por favor, pessoal, Claro. vão atrás. A Tati é uma menina super aberta, ela está aqui para ajudar vocês. É que nem eu falo, eu sou a televisão, ela é o rádio. Então a gente está aqui. É isso aí. E vai atrás dela, entra no podcast dela, entra no LinkedIn dela, porque quanto mais informações vocês souberem, melhor a área de comércio exterior fica. E menos trabalho com retrabalho ou problemas, etc, etc, vão acontecer. Então, aqui embaixo estão os dados da Tati. Mais completo fica. Exatamente. LinkedIn, o podcast, enfim, tudo que você puder tá lá embaixo. Tá bom, gente? Isso. Tati, obrigado. O canal Como é que faço? Está aberto para você. Quando você quiser falar, Thiago, vamos gravar? Vamos. Tá aqui aberto. Quando você quiser, só me chamar. Muito obrigada, Thiago. Eu agradeço muito. Espero que tenha conseguido aí passar um pouquinho do que a gente aprende cada dia mais aí nesse mundo louco aí do comércio exterior. Comércio exterior não tem jeito, é ame ou odeio, é 880. E para a gente que ama, a gente sabe que a gente está no lugar certo. Obrigada pela oportunidade. Espero que tenha conseguido apoiar as pessoas de alguma forma, traga uma mensagem bacana. O que precisar, estamos sim à disposição. O podcast Alô Comex, ele está no Spotify, no Deezer. E se você é mulher, sinta-se convidada a entrar para o grupo Mulheres no Comex. Estamos lá para te receber de braços abertos, para te ajudar também nesse empreendedorismo feminino. E obrigada. Só tenho a agradecer mesmo. E também estou à disposição. Espero que aí no futuro a gente possa também gravar e te trazer também para a Locomex. Quando quiser, tá mais do que, nossa, mais do que aceito. Você fala, Thiago, vamos? Fala quando. Estou mais do que Fechou. pronto. E eu que agradeço, Tati. Obrigado. Eu acho que esses papos com especialistas são muito legais para as pessoas verem que tem gente boa no mercado e gente interessada em falar um pouquinho do que sabe. Isso que é o mais legal. Então, obrigado, Tati. O canal Como é que Faço está aberto para você sempre, viu? Portas abertas, ou melhor, escancaradas. Abraço, Thiago. Agradeço eu. Obrigado. Gente, conhecimento está aí. Vamos buscar ele e tornarmos aí profissionais cada vez mais completos, com bastante diferencial. Não fique sentado na cadeira, corra atrás que você sobressai. Sempre. Obrigadão, Tati. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau.